Bom, a gente vai seguir aqui na BMC News de olho em todas as notícias, nas movimentações, né, trazendo aí a visão importante de grandes profissionais. Chegou a hora da gente receber ele, Igor Lucena, economista, doutor em Relações Internacionais, sempre aqui na nossa programação da BMC News. Igor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Igor. Pontos importantes para a gente conversar hoje, mas eu queria entender principalmente a sua visão em relação a estes números da China, né, que a gente trouxe aqui mais cedo. A China vem exportando menos neste primeiro bimestre, né, uma demanda externa, inclusive, menor. Porém, o dado, apesar de trazer uma queda na exportação de 6,8 ali, exportações caíram 6,8, ele ainda assim é um pouco melhor do que estavam se esperando ali, acho que na casa de 9% das expectativas, mas mostra ali essa questão da exportação vindo um pouco menor. A gente teve dado aí, né, trazendo uma estimativa de um crescimento até que acabou desagradando um pouco mais ali, em torno de 5% do PIB chinês esse ano, menor, se eu não me engano, das últimas 3 décadas, que foi anunciado no último domingo. Mas eu queria entender a sua visão, o quanto isso pode, né, acabar trazendo de impacto, principalmente para nós que somos ali, temos uma grande balança comercial com a China. Bom, Paula, é uma situação bem interessante o que está acontecendo com a China, e eu diria que, apesar da gente estar focado aqui nos problemas do Brasil de reformas, do novo governo, acho que as pessoas não estão prestando muito atenção no que está acontecendo desde o dia 5, que é o Congresso Nacional do Povo, e esse é o que a gente pode chamar, do ponto de vista histórico, talvez um dos encontros mais importantes políticos e econômicos da China. No ano passado, de fato, a China teve o menor crescimento econômico de toda a história. Isso porque ela estava ainda presa naquela questão da política de Covid-0, enquanto o resto do planeta inteiro já estava vacinado com vacinas de uma alta capacidade, de sistemas de mRNA. A China ficou presa um pouco ainda naquelas vacinas tradicionais deles, que de fato, cientificamente, não tem a mesma potência das vacinas ocidentais. Quando o presidente Xi Jinping libera a política Covid-0, vendo as maiores manifestações desde o massacre na Praça Tiananmen, isso significa que a China volta ao mercado internacional de turismo, de comércio, de exportações. Então, na prática, é uma notícia positiva não só para a China, mas para o mundo inteiro, porque eles, de fato, estão back to business, né? Agora, isso foi só uma pequena situação do que está acontecendo na China. O Congresso Nacional do Povo é talvez a instituição mais antiga da China comunista. Ela foi criada ainda em 1910 com uma espécie de sistema político para destronar a dinastia Qing, que vem sendo mantida ao longo da história junto com o Partido Comunista, né? E um ponto interessante, acho que tem 3 pontos que a gente destacar do que a gente está escutando nessa visão do Congresso e que são importantes para a economia mundial. O primeiro é o fato de que há uma visão clara de que a China deverá crescer 5% em 2023. Isso está sendo estabelecido pelo governo. E o que é que isso significa? Um valor muito próximo do que a gente viu em 2022, e muitas pessoas podem pensar, a China não está comprometida com investimentos, o que isso vai afetar o crescimento mundial? Na verdade, a China está fazendo uma espécie de precaução, né? Os membros do Partido Comunista Chinês, do Politburo, eles imaginam que o crescimento a todo custo é um risco para a própria sobrevivência política da China, e o fato de toda a crise que a gente assistiu com a Evergrande, todas as outras empresas que estão, sim, ainda sendo, de alguma maneira, ajudadas pelo governo, grande intervenção do Banco Central e de bancos regionais, eles não querem que isso ocorra em 2023, com uma possível crise financeira em outros setores causados por forte aquecimento econômico ou incentivos mal alocados. Isso pode, de fato, ir ao crescimento econômico chinês. Então, na prática, eles estão dizendo, a gente vai crescer com responsabilidade. Um segundo ponto, Paulo, acho que é importantíssimo, é um crescimento dos gastos em defesa em 7,2% do PIB e um PIB de 17 trilhões de dólares. Ou seja, preocupações com Taiwan vão estar no radar, principalmente depois da invasão da Ucrânia.
E gastos militares na China significam que empresas militares na Ásia vão receber parte desses recursos. Isso é uma coisa para estar no radar. Possibilidade de negociação com empresas como a Embraer também é muito grande, já que a Embraer faz equipamentos militares que podem sim ser exportados à China. Ou seja, podemos ter algum benefício em relação a isso. E o terceiro ponto, e eu acho que do ponto de vista político, é que há a confirmação de Li Qiang como o premier chinês e o segundo em comando da China, o braço direito de Xi Jinping. Então as palavras do que ele vai falar a partir de agora têm que ser levadas em consideração em tudo do ponto de vista político e econômico. Inclusive, Igor, a gente até estava trazendo aqui agora há pouco, né, um pouco antes de você entrar acompanhando, né, todo esse congresso chinês, nós trouxemos esse ponto, principalmente Taiwan agora aí, reforçando uma grande preocupação por conta deste, né, valor ali colocado para incentivos, né, em relação a armamento ali, trazendo um ponto muito importante sobre essa questão. Voltando um pouco mais em relação à exportação, que eu queria entender um pouco mais por causa do petróleo, né, a gente viu aí o petróleo hoje está em queda, está cedendo aí diante dessas preocupações por conta também da oferta russa, que acho que é um ponto importante para a gente lembrar aqui, mas essas incertezas por conta da demanda da China também está fazendo aí uma grande pressão, né? Os preços do petróleo acabaram sendo pouco alterados, mas eles subiram nas últimas 5 sessões que a gente fica aqui acompanhando, hoje trazendo essa queda, mas a preocupação acho que maior está em relação a essa capacidade ociosa, mais limitada do mercado. Todas essas incertezas sobre a oferta russa também estão pesando aí bastante, os dados ali, né, mistos do petróleo da China, mas eu queria entender a sua visão especificamente sobre essa questão de China. Por quê? Porque China estava sendo uma grande aposta, principalmente para o Brasil, para o bom resultado nosso interno, igual, né, vamos dizer assim, nos outros governos de Lula, que teve uma sorte em relação às commodities, todo mundo numa expectativa que essa reabertura agora de China fosse ser muito importante para nós por conta dessas exportações, porém, a gente vê neste anúncio aí do Congresso uma expectativa de 5% de crescimento da China para este ano, menor do que, né, se esperava. Agora a gente vê um dado, balança comercial, refletindo também uma grande preocupação, o quanto isso pode, né, acabar trazendo ali, frustrando, vamos dizer assim, as expectativas do Brasil, muito baseada em relação à exportação das commodities. Paulo, eu acho que se a gente imaginar que vamos ficar dependentes da China para ter um grande superávit comercial ou impulsionar o crescimento das nossas cadeias produtivas puxado pela China, acho que a situação está errada. Acho que a avaliação está superestimada. Não há, na prática, uma visão de tendência. E lembrando que a economia chinesa, ela, por mais que seja dinâmica, ela é controlada pelo partido. Então, quando o partido fala em 5%, a gente entende que políticos também são otimistas. Então, a gente não deve ver um crescimento maior que isso. Então, as expectativas de desenvolvimento da nossa exportação para a China não podem passar do que a China está colocando. É uma questão prática. Então, é o seguinte, se existe uma teoria da exportação brasileira para melhorar as commodities em relação a nossas exportações, eu acho que o caminho não é China, o caminho é a União Europeia. Nos últimos 3 dias, a gente assistiu um dos negociadores do acordo Mercosul-União Europeia, principalmente o negociador português, falar que o Brasil tem avançado, sim, de maneira prática no acordo e que questões mais ambientais e regulatórias são os entraves de agora. Então, se a gente quiser pegar um boom de commodities relacionados aos gêneros agrícolas, lembrando que o ovo, né, gêneros com alimentos que nós produzimos em forte escala, estão subindo de preço. Acho que a gente tem que focar nos europeus. Os europeus têm um single market de 500 milhões de habitantes. Destravando esse acordo não é de imediato, mas isso dá um impulso para a produção e pode sim avaliar algum tipo de melhora para 2024. Por outro lado, o meu ponto sempre foi de que o crescimento de 2023 ele não vai ser puxado pelo exterior, ele vai ser puxado internamente. Então, o Brasil precisa, na prática, fazer o que a gente chama de a reforma tributária, ou seja, melhorar o nosso ambiente e apresentar um novo arcabouço fiscal. Isso porque, Paula, nos últimos 2 governos, e ainda no finalzinho do governo Dilma, a gente teve
um conjunto de concessões de aeroportos, portos, principalmente de saneamento básico, que, em tese, vão aportar no Brasil cerca de 70 bilhões de reais em investimento direto estrangeiro. Isso coloca o Brasil entre os 10 maiores receptores. Mas isso não é constante, isso vai parar. A única maneira da gente continuar tendo esse fluxo de investimentos, que são investimentos produtivos e que dão resultado, é com essas reformas. Então, na prática, se o Brasil quiser ter crescimento de 23 para cima, a gente tem que avançar em acordos internacionais, depender menos da China e criar uma espécie de cenário de que o Brasil pode ser um bom local para aportar recursos. Isso porque tem muito recurso de fundos internacionais procurando espaço de alocação de recursos. A Rússia não é mais um local viável. A própria China também já recebeu demais e, como você disse, investidores começam a ter medo e não conseguirem tirar seus recursos. Então sobra muito espaço, sobra muito recurso para México e Brasil. Agora, México, pelo acordo com os Estados Unidos, está numa posição muito mais favorável do que a nossa. Então, se o Brasil quiser aproveitar dessa realocação de cadeias produtivas, que é um fenômeno que está acontecendo, que está saindo da China e da Ásia, a gente precisa fazer o nosso dever de casa. Caso contrário, ficar dependendo da China unicamente é muito temerário. Nosso dever de casa, né, Igor, que você trouxe aí. Um deles é a reforma tributária, acho que é um ponto importante para a gente falar, até porque o próprio líder do governo, né, ele anunciou, o deputado José Guimarães, que pretende votar a reforma tributária até maio, e essa é uma questão muito importante, além, né, do próprio arcabouço que eu quero falar daqui a pouco com você, mas pegando aqui, né, essa questão da reforma, a gente vê, né, principalmente nos últimos dias, as últimas pautas ali, que mostram que o governo ali não está com tanta facilidade assim para aprovação dentro da Câmara. A prova disso é que a própria MP da reoneração dos combustíveis pode até não passar agora num primeiro momento. O próprio governo já estuda, né, jogá-la mais para frente por conta de uma preocupação em relação à base ali do Centrão. Lira já tem feito ali, né, algumas pontuações que mostram que o governo não tem tanta facilidade assim como se previa anteriormente, apesar de todos saberem da importância dessa reforma tributária, porém ela está aí, né, vamos dizer assim, há anos, né, sendo esperada. Eu queria entender a sua visão em relação a essa tramitação da reforma tributária. Será que realmente o governo está bem otimista em passar essa reforma até maio? Lembrando que a gente já está aqui em março, né, faltam aí 2 meses. Como que você avalia essa expectativa sobre essa aprovação da reforma tributária, Igor? Bom, Paulo, eu acho que a reforma tributária é a grande joia da coroa desse governo, né? Os últimos 2 governos, Temer e o governo Bolsonaro, fizeram reformas importantes, né? A gente falou da reforma trabalhista, a gente falou da reforma previdenciária. Então, quando a gente pega o filme do Brasil, a gente está passando por reformas, né? Independente dos governos que estão aí. A gente teve um governo de centro, um governo de direita, agora estamos num governo de esquerda. Eu acho que isso, como nação, é positivo. Significa que a gente está melhorando a nossa institucionalidade do ponto de vista principalmente econômico. Agora, o que mais eu acho que é complexo não é nem a vontade do governo de fazer a reforma. São 3 pontos fundamentais. O primeiro, historicamente, a gente analisa que partidos são importantes, a composição dos partidos e da base de alianças é importante para a aprovação de reformas. Nos últimos 2 casos que eu citei, isso é verdade. Agora, no nosso caso agora, eu acho que é um pouco diferente, porque a gente tem que olhar muito as bancadas regionais, porque existem interesses, independente de esquerda, direita ou centro, da bancada, por exemplo, do Amazonas, que tem um interesse muito específico na questão da Zona Franca de Manaus, a bancada do agro em estados como Paraná, Mato Grosso do Sul. A gente tem um interesse industrial na bancada, principalmente de São Paulo e de Minas. No Nordeste, que é um grande provedor de serviço de turismo, tem interesses regionais. Isso porque, na reforma, a parte de serviços vai aumentar muito suas taxas em relação à diminuição na parte de indústria. Então, a gente está falando de interesses que não permeiam partidos, que permeiam regiões do Brasil. E eu acho que o maior desafio do governo vai ser essa costura. Como é que a reforma pode passar atendendo a
setores de comércio, indústria e serviços e, principalmente, atendendo a setores regionais. Esse é o grande desafio do governo. E aí você tem que entender que as federações, né, a gente está falando da Confederação de Indústria, Comércio e Serviços, também vão ter um rebalanceamento de impostos que impacta diretamente. Então vamos lá, uma cidade como São Paulo, que tem uma grande quantidade de serviços especializados, vai perder o crescimento de ISS que vai ser cobrado agora no destino. E, por exemplo, uma cidade como Fortaleza, que tem um grande incremento de turismo, vai cobrar taxas muito maiores em hotéis. Então você vai ter uma divisão que altera fundamentalmente a arrecadação dos entes estatais e o nível de competitividade das empresas. Então, quando a gente está falando disso, eu acho que esse é o grande nó. Existe uma sensação de que o Brasil não consegue mais ganhar competitividade se não tiver a reforma feita. Agora, a reforma significa que algumas pessoas vão perder, outras vão ganhar, dos dois lados, né? E eu acho que esse arranjo de interesses que é o fundamental. Agora, o governo acerta quando não coloca uma proposta. Quando puxa a proposta que já está na Câmara, o protagonismo vai ser da Câmara dos Deputados e vai ter um debate muito grande entre os partidos, e principalmente entre os partidos da oposição. Não é interesse da oposição não fazer a reforma. Então, partidos como o PL vão também contribuir, porque tem seus interesses regionais. Agora, o governo precisa, de fato, entregar o que o presidente Lira fala de cargos e também de participação no governo para que a reforma possa andar. Eu acho que o ponto principal vai ser a comissão especial da reforma, que isso está um pouco atrasado. Eu acho que isso já devia estar na pauta. Como o presidente Arthur Lira disse, o governo precisa colocar o trem na rua. Caso contrário, isso não passa esse ano. E, no meu ponto de vista, Paulo, o mais perigoso vai ser não passar esse ano, porque ano que vem nós temos eleições municipais. Então, qualquer reforma fica até abril. Então, a gente só tem esse ano para aprovar. Eu acho que o maior problema, além dos desafios regionais, é o timing. Igor, ponto importante, né? Justamente caso, né, saia aí fora do prazo previsto, a gente sabe, né, o quanto isso pode acabar impactando a nossa economia. Inclusive, acho que um outro ponto aqui importante, né, que o governo está esperando muito que essa nova regra fiscal, que deve ser anunciada, inclusive, aí nos próximos dias, o mercado está muito aguardando, né, essa apresentação. O Haddad já comunicou que deve apresentar para o presidente Lula primeiro, validar ali com ele. Há uma expectativa que isso aconteça antes da próxima reunião do Copom, inclusive, né? O governo está tentando ali entender, trazer, na verdade, ali essa questão aí como um controle de gastos para tentar estabilizar principalmente a dívida pública, sem precisar ali prejudicar investimentos, enfim. A nova regra, primeiro, ela precisa ser apresentada também por meio de uma lei complementar no Congresso. E eu estava lendo, inclusive, agora, que o Lira, ele disse, né, ontem que essa proposta do novo arcabouço fiscal, que deve ser enviada aí para o governo, inclusive, ela precisa ser prudente, ele usou esse termo, e responsável para ser aprovada pelos parlamentares. Este é um ponto, acho que muito importante, né? Essa expectativa em relação a este arcabouço fiscal que deve substituir aí o teto de gastos. A gente tenta, né, ali entender exatamente o que deve vir, é claro, assim, puramente especulação, não há nada concreto. Ontem o próprio Haddad não deu pistas ali, disse que só vai apresentar primeiro para o Lula, mas é um ponto importante, acho que essa fala do Arthur Lira, né, o Igor, ele fala que ela precisa ser ali responsável e prudente para ser aprovada pelos parlamentares. Como que você enxerga essa sinalização de Arthur Lira sobre este assunto? Paulo, eu acho que o presidente da Câmara está dando recados abertos ao governo, né? Ele falou muito sobre a posição de base e a impossibilidade de aprovar textos, até mesmo textos com maioria menor, né, que são leis complementares. Mas quando ele fala desse ponto específico, ele está dizendo duas coisas. Primeiro, que a lei, o projeto ou o modelo apresentado, ele não pode vir com nenhum tipo de heterodoxia de gastos infinitos. Então, nova teoria monetária moderna, gasto é vida, coisas do tipo que não tem um respaldo ortodoxo do mercado, isso aí eu acho que vai ser totalmente rechaçado. O que ele está dizendo tem que ter uma regra
que haja um controle definido de gastos, de que qualquer tipo de gasto extra ou saia do arcabouço do orçamento precisa ser combatido e que haja uma tendência para o superávit. Ou seja, alguma coisa que sinalize que no longo prazo a dívida do país se estabilize e que não haja um crescimento explosivo. Do meu ponto de vista, o que ele também está dizendo os parlamentares, que foram eleitos na sua maioria, têm uma ortodoxia fiscal que até eles gostam de gastar, não fato, né? Parlamentar gosta de aumentar gastos, principalmente nas suas bases, mas também não gosta de crise econômica. Então, eles não vão aceitar nada que seja um barril de pólvora para crises econômicas e monetárias. Então, a gente está vendo no governo que o Ministério da Economia, da Fazenda, está tendo, né, uma visão muito mais ortodoxa do que se esperava, e tem outras áreas do governo que têm uma visão heterodoxa, que querem muito mais gastos, etc. Subsídios. Então, acho que o que o presidente está dizendo a gente espera uma ortodoxia mínima do governo que controle os gastos no longo prazo e gere gatilhos de investimento. Fora desse arcabouço, qualquer coisa que seja meramente protocolar, que não gere confiança nos mercados, a gente vai rejeitar. Uhum. Igor, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo aqui na nossa programação. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Muito obrigado, Paula, e até a próxima.